Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. Hoje são 27 de fevereiro de 2021 e quero dar continuidade do texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, onde eu estou trazendo uma visão geral relacionada a estes versículos do 1 ao 7 do capítulo 5 de Lucas, para que a gente possa ser abençoado e se firmar mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No primeiro versículo eu trouxe uma observação relacionada à questão que muitas vezes as nossas igrejas elas não estão tendo pessoas para congregar, almas para congregar, porque justamente Jesus não está na igreja e nós não estamos pregando a palavra dele. No segundo versículo eu falei sobre a questão das redes, que nós não podemos lavar as redes, quer dizer, lavar as redes é desistir do propósito que Deus colocou nas nossas mãos, porque o barco, ele representa a centralidade da vontade de Deus. As redes representam os talentos, representa a capacidade que Deus nos dá, representa os projetos, representa as promessas e etc, muitas outras coisas. E hoje eu vou estar entrando na questão do versículo 3, relacionada à questão de Jesus entrando no barco. Ou seja, quando Jesus não está no barco, com certeza o nosso fracasso é na certa que vai acontecer. Então, eu quero que você pegue aí a Bíblia e vamos juntamente comigo fazer essa leitura no livro de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que fala assim, versículo 1: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, ou seja, apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3: Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Versículo 4: E tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Versículo 5: Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6: E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7: Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Aí você pergunta assim: mas pastor, por que toda reflexão você lê o mesmo texto, os 7 versículos? Justamente para que você possa memorizá-lo, guardar na sua mente, guardar no seu coração e meditar e se aprofundar nesse texto, que com certeza Deus vai revelar grandes coisas nesse texto para você. Da mesma forma em que Deus está me mostrando, trazendo uma visão geral sobre esse texto, Ele pode também te dar uma visão diferente da que eu já estou passando para você. Basta que você abra o seu entendimento e queira aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 3 fala assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Nós vemos aqui que dá para a gente aprender e dá para a gente visualizar dentro desse versículo 3 que Deus, ele escolheu um dos barcos. Quer dizer, Jesus não escolheu todos os barcos, ele escolheu um barco específico para ele entrar e ensinar ao povo. Justamente o barco de Pedro. Por que justamente o barco de Pedro? Porque Pedro foi um dos discípulos mais complicados, no sentido assim, mais duro para compreender algumas coisas relacionadas ao reino de Deus. Por isso que Deus ele bateu o olho em Pedro e disse: esse vai ser um grande líder.
esse vai ser um grande pastor, esse vai ser um grande bispo, esse vai ser um grande ganhador de alma. Assim como ele é um grande pescador, é um mestre em pescaria, ele também vai ser um mestre em questão de ensinamento do evangelho. Então eu vou escolher ele. Ele é quem é o líder desse povo aqui que pesca. Então ele é quem vai fazer a diferença. Eu penso assim, eu vejo assim. Então Jesus escolheu o barco de Pedro. Ele, justamente o de Pedro, porque através de Pedro nós vemos a história que Pedro, ele passou por uma situação difícil para poder ele entender a potencialidade do poder do Espírito Santo. Nós vemos que Pedro, na sua caminhada, ali você vê que Pedro, ele cortou a orelha do soldado, né? Ali o Jesus foi e corrigiu Pedro. Pedro queria morrer na cruz no lugar de Jesus, e o Senhor Jesus advertendo ele. Pedro queria pregar para seus irmãos, mas Jesus falou: quando tu se converter, vai lá e prega para seus irmãos. Pedro negou Jesus, né, ali relacionada à questão da crucificação. Pedro quis andar por cima do mar. Então você vê que a trajetória de Pedro teve alguns altos e baixos, mas chegou um momento que, quando Jesus foi levado para os ares, foi levado para a eternidade, para junto do Pai, o Espírito Santo veio e batizaram ele com poder e glória. E você vê que a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas que se converteu. Pedro e João, ali na porta de Formosa, ali, levantou aquele coxo ali. E você vê outros milagres através da pessoa de Pedro, que fez maravilha no nome de Jesus. Por isso que Jesus escolheu justamente Pedro para representar a sua igreja. Aqui alguns textos falam que ele diz assim: tu és Petra, Pedro, sobre essa igreja edificarei a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê muitas coisas que Deus fez através de Pedro, e vemos que no final da trajetória de Pedro, Jesus, ele chegou e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ali curando o coração de Pedro. E Pedro disse: tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Foi 3 vezes que Jesus fez essa pergunta a Pedro, justamente para curar o coração de Pedro sobre aquela relação das 3 vezes que ele negou a Jesus. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso para fazer a obra na nossa vida. Muitas vezes a gente está no meio da multidão e acha que Jesus não está nos observando. Ele está nos observando, justamente nós, e quer nos escolher para entrar no nosso barco da vida, no nosso barco emocional, no nosso barco psicológico, no nosso barco mental, no nosso barco espiritual, no templo que somos nós, para que ele possa trabalhar. Nós, no sentido direto, nós somos um barco, representamos um barco, né? Representamos a centralidade de Deus, a vontade de Deus na terra, para pregar o evangelho. E nós vemos que Jesus escolheu justamente o barco de Pedro e entrou no barco e falou para ele para afastar um pouco da praia, porque esse pessoal estava tudo na beira da praia e queria ouvir a palavra. Mas Jesus disse: vamos afastar um pouco da praia, quer dizer assim, vamos sair um pouco desse sistema, né, na questão do mundo, sair, afastar um pouco, para que as pessoas possam verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. Como aqui está falando, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, que é Pedro, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, né? Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Quer dizer, ele afastou um pouco, teve um distanciamento, né, da praia, para poder o povo entender relacionado ao que ele queria trazer. Aqui dá para nós entender que muitas vezes Deus quer nos afastar um pouco das situações desse sistema do mundo, desse sistema cotidiano, afastar um pouco para poder nos ensinar algo maravilhoso, nos levar muitas vezes no deserto para nos ensinar, nos levar em alguns lugares particulares, só Ele e nós, para nos ensinar. Muitas vezes Deus quer nos afastar de algumas coisas,
para que a gente possa entender e compreender o que ele quer fazer. Então ele pediu para Pedro afastar um pouco, e quando afastou um pouco, Jesus ensinou o povo ali, pronunciou as palavras ao povo e depois passou para Pedro e disse: agora nós vamos mais a fundo, vamos mais a fundo. E mandou afastar um pouco da praia o povo. Aí diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para pescar. Então nós vemos aqui, eu quero tratar do versículo 3, que Jesus, ele entrou no barco de Pedro. Eu quero te falar que Pedro e os seus auxiliares fracassaram naquela grande pesca, que passou uma noite todinha pescando, justamente porque Jesus não estava no barco. Jesus não estava no centro da vontade dele naquele momento. Jesus não estava naquele negócio. Então eles passaram a noite todinha pescando e não pegaram nada. Amanheceram o dia, que é como eles fizeram uma vigília. A vigília acabou e eles não pegaram um peixe. E Jesus, conhecendo o coração do homem, conhecendo a Pedro e os seus auxiliares, direcionou ali justamente a Pedro e pediu um dos barcos para pregar o evangelho, mas sabendo que depois ia fazer a obra, reguardou Pedro ali um pouquinho para Pedro também ouvir a mensagem. Depois que ouviu a mensagem, aí deu continuidade do resto. Muitas vezes nós estamos fracassando dentro dos nossos projetos porque Jesus não está no barco, Jesus não está no centro da nossa vida para nos orientar e a gente lançar as redes no local certo, na profundidade da água certa. Olha aqui, o Senhor Jesus falou: afastemos um pouco da praia, afastemos um pouco. Depois ele disse: vamos mais a fundo. Quer dizer, que muitas vezes nos nossos projetos nós afastamos um pouquinho da praia, que é o sistema que esse mundo pensa, mas não é suficiente. Afastemos um pouquinho das pessoas que estão ao nosso redor, mas não é suficiente, porque eles ainda ouvem a nossa voz, ouvem ainda. Então Jesus muitas vezes ele quer que a gente afaste mais longe, para que as pessoas não ouçam a nossa voz, não vejam a ação dos nossos projetos para atrapalhar. Então, quando Jesus está no barco, verdadeiramente nós não vamos fracassar não. Só fracassamos quando Jesus não está no barco. Agora, se Jesus está no barco, que representa os nossos talentos, que representa os nossos negócios, que representa as promessas, que representa os projetos e etc. Aí, meu filho, com certeza nós vamos vencer. Agora, se Jesus não está, meu filho, você pode lançar a palavra de todo lado, você pode lançar projeto de todo lado e não vai realizar. Você pode lançar ideia de todos os lados, mas não vai realizar. Quer dizer, você pode lançar tudo que você quiser relacionado àquilo que você precisa fazer e não vai conseguir, porque Jesus não está no barco. Isso eu estou falando relacionado a pessoas cristãs, a pessoas que são servas de Deus. Os que não são servos de Deus, beleza, eles muitas vezes podem até conseguir, mas sem Jesus não vale a pena você conseguir muitos objetivos. O objetivo só é gostoso quando Jesus está no centro da coisa, porque nós vamos ter uma prosperidade verdadeira, não uma prosperidade que o mundo nos proporciona, mas uma prosperidade que Deus nos proporciona. E a prosperidade, eu não estou falando que seja você estar cheio da grana, cheio de dinheiro. A prosperidade, muitas vezes, é você ter abundância de dia nessa terra, abundância de saúde, abundância de paz, abundância de sossego, estar firme, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença de Jesus. Essa é uma das prosperidades maiores que o homem pode ter na sua vida. O resto, no sentido financeiro, material, são consequência daquilo que nós buscamos ao Senhor. Por isso que o próprio Jesus fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei, que são as coisas cotidianas. Deus sabe que a gente precisa de uma roupa, de um calçado, de uma comida, de um veículo, de uma casa e etc. Deus sabe disso. Nós precisamos da coisa material para que a gente possa também ter um conforto, mas não é tudo. O primeiro lugar
é a presença maravilhosa de Jesus na nossa vida. É Ele quem vai nos dar o sossego do nosso coração, é Ele quem vai acalmar as tempestades da vida, é Ele quem vai acalmar as ondas que vêm contra nossas vidas, contra o nosso barco. É Ele. Por isso que Pedro e a sua equipe fracassou porque Jesus não estava. Mas a partir do momento que Jesus entrou no barco, a coisa mudou completamente na vida de Pedro. Quer dizer, o cenário mudou quando Jesus entrou no barco de Pedro. Primeira coisa que nós vimos ali, que quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele começou a ensinar as multidões que estavam na beira da praia, que estavam apertando ele. E ele não dava para ensinar ali na beira da praia, teve que afastar um pouco da beira da praia para poder anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos, muito conforto, não queremos sair nem um pouquinho dentro da igreja para pregar o Evangelho. Mas olha aqui que Jesus afastou um pouco da praia, quer dizer, saiu um pouco para poder trazer a palavra àquela multidão, aquelas multidões, aquelas pessoas que estavam ali desejando ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa reflexão, eu quero te dizer que se você está fracassando na sua vida, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área do empreendedorismo, na sua empresa, seja no seu ministério, seja no que você esteja fazendo, é porque Jesus não está nesse negócio. Quando Jesus está no negócio, você prospera. Quando Jesus está no barco, você prospera. O barco representa tudo o que eu te falei. Pode representar um projeto, pode representar os seus talentos, pode representar a sua potencialidade, pode representar uma faculdade que você está fazendo, pode representar um doutorado que você está fazendo, pode representar a família que você está planejando para ganhar para Jesus, pode representar um esposo que você está com uma luta com ele, uma esposa, vice-versa, pode representar um filho que está nas drogas, pode representar muitas outras coisas que você está focando, pelejando para conquistar e não está obtendo sucesso porque Jesus não está. Então, meu filho, Jesus está te observando e Ele quer entrar na sua vida para fazer a diferença. Enquanto Jesus não entrar no barco, que é a sua própria vida em si, que é o seu próprio ser, ou é o seu próprio negócio, não prospera. Você só vai prosperar quando Jesus entrar na sua vida e você deixar entrar. Pedro deixou Jesus entrar na vida dele, entrar no barco para mudar todo aquele cenário. E conhecemos a história que foi mudada a história. Sabemos que Jesus depois vão mais a fundo, que eu vou tratar lá no versículo 4 na próxima reflexão. Então eu fico por aqui nessa reflexão e te frisando, se você quer ter sucesso, olha, deixe Jesus entrar no seu barco, né? Deixe Jesus entrar nos seus negócios para que você possa obter sucesso. Tirando isso, não tem como você ter sucesso sem Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.